Neste vídeo, apresentaremos a lógica de escrita, evidenciando as articulações do texto. Neste ponto, responderemos as seguintes questões: que elementos compõem um texto? Como construir um texto? Como apresentar as ideias em sequência lógica? O que é um texto conciso? Os textos são compostos por parágrafos, que são estruturas constituídas por agrupamentos de frases que seguem uma sequência lógica. Consequentemente, textos são compostos por agrupamentos de frases. Um texto é construído a partir do encadeamento lógico e harmônico entre as frases e parágrafos. Para isso, o texto deve seguir de contextos gerais em direção a contextos específicos, de modo a afunilar o fluxo de ideias. Assim, você iniciará contextualizando o leitor sobre o que será abordado e passará a aprofundar o tema ao longo do texto, com transições leves e harmônicas entre as frases e parágrafos. Ao finalizar o texto, segue-se o processo contrário, partindo de ideias ou resultados específicos às ideias ou implicações gerais. Utilizar esse processo lógico geral, específico geral, permite a melhor compreensão do leitor. O uso de articuladores lógicos auxilia no enlace das ideias, desde que corretamente empregados. A construção do parágrafo não pode ser negligenciada. Um grupo de parágrafos lógicos e articulados entre si produz sentido completo em um texto. Assim, cada parágrafo deve ter uma organização interna para compor sentido na conexão com outros parágrafos, formando o texto. O parágrafo é constituído por uma frase que desenvolve uma ideia central, o tópico frasal, frases secundárias que se agregam ao tópico e que a ele se relacionam pelo sentido. O tópico frasal é a ideia núcleo, a informação principal de um parágrafo. As demais ideias desdobram essa ideia núcleo. Exemplo de estrutura do parágrafo. A escrita é uma atividade desafiadora para os mais diversos públicos. Um dos pontos que determina essa realidade é a ineficiência da leitura, muitas vezes realizada sem a plena consciência e atenção e ainda de forma fragmentada ou a partir de fontes duvidosas. Não menos importante é a falta de aprimoramento da técnica de escrever, elemento essencial para a boa fluência da escrita. Isso equivale a dizer que só escreve bem quem exercita essa atividade e atribui importância a ela. Mas, afinal, para que escrever? O exemplo mostra um parágrafo bem estruturado. Note que a maioria das frases busca justificar a declaração feita no tópico frasal, que é a primeira frase. Além de justificar o tópico frasal, as demais frases buscam fazer o texto progredir, apresentando novas ideias. Ao final, no fechamento, deixa-se um gancho para o próximo parágrafo. Com isso, o leitor já recebe um direcionamento da sequência do texto. Eis então o desafio do texto: escrever parágrafos que se conectem internamente para conectá-los em um todo de modo que desencadeiem sentido entre si. Frases e parágrafos. Além da sequência lógica, é recomendável utilizar frases curtas. Frases longas tendem a confundir o leitor, fazendo-o perder o foco. Parágrafos são compostos por frases. Assim, não devem ser redigidos parágrafos com frase única. Um parágrafo deve comportar ao menos 2 frases. Os textos devem ser concisos, ou seja, dizer o máximo com a menor quantidade possível de palavras. Imagine a seguinte situação: você está doente e existe a possibilidade de fazer uma cirurgia. O médico explica a situação da seguinte maneira: talvez você precisará de uma cirurgia para remover as pedras nos seus rins, se for confirmado que você as possui. Mas antes nós precisamos saber se você realmente as possui. Então faremos alguns exames. Se confirmado, tentaremos que as pedras sejam expelidas na sua urina com o uso do medicamento X.
Se você precisar de cirurgia, após ela terá que ficar de repouso por 15 dias. A cirurgia é de baixo risco, mas o cuidado após é importante. A ideia pode até ser compreendida, mas com muito esforço. O texto muda constantemente de tempo verbal, não são feitas pausas entre as afirmações e alguns pontos são repetidos muitas vezes para que o leitor não se perca. Agora, imagine a seguinte explicação. Existe a possibilidade de você possuir pedras nos rins. Alguns exames serão feitos e, se confirmada a existência dessas pedras, inicialmente utilizaremos o medicamento X para tentar expeli-las pela urina. Se o medicamento não for suficiente, você fará uma cirurgia de baixo risco para retirá-las. Após a cirurgia, você precisará repousar por 15 dias. Notou a diferença? Nesse caso, é muito mais fácil para o interlocutor compreender, pois existe uma relação lógica. Inicialmente, o problema é exposto, e logo após são desdobradas as possibilidades uma a uma. Um outro exemplo poderia ser a seguinte situação. Uma máquina não está atingindo a quantidade necessária de produção e uma possível causa é um desgaste em uma correia. O responsável pela manutenção passa para você o seguinte relatório. O custo para trocar a correia é de R$ 5.000. Se o problema for realmente o desgaste da correia, precisaremos analisar o estado da correia atual da máquina WH. Para isso, vamos retirar ela da máquina. Se confirmado, a máquina não poderá operar por um dia. Atualmente, a máquina está deixando de produzir cerca de 5 peças por hora, gerando um prejuízo de R$ 500 por dia. Para que a produção seja restabelecida, é essencial que a causa seja confirmada para realizar a troca. No relatório 1, há vários problemas. Não há uma contextualização do problema, que é exposto quase no final do texto, tampouco são feitas pausas entre as afirmações e várias palavras se repetem, deixando o texto prolixo. Veja agora o relatório 2. A máquina WH está produzindo cerca de 5 peças a menos por hora, gerando um prejuízo de R$ 500 por dia. Sendo assim, é necessário repará-la. Há a possibilidade de o problema ser decorrente do desgaste da correia, que será retirada e avaliada. Se isso for confirmado, o custo para a troca da peça será de R$ 5.000 e a máquina não operará por um dia. Após a troca, será retomada a produção esperada. Perceba que o relatório 2 segue uma ordem lógica. Parte-se da situação problema, expõe-se a possível causa e conclui-se com o orçamento do reparo. Um erro comum na questão lógica é a fuga do tema. Imagine que você está falando sobre os procedimentos cirúrgicos a um paciente. Inicialmente, você explica os primeiros procedimentos, como jejum e sedação. Em seguida, começa a falar sobre a estrutura da ala cirúrgica, o que ainda interessa ao paciente. No entanto, você se empolga e começa a contar sobre a estrutura do hospital, sobre os prêmios que o hospital recebeu por sua estrutura, contando inclusive sobre um prêmio recebido na semana passada pela promoção de um ambiente familiar na maternidade. Você até pode retornar ao tema posteriormente, mas o paciente, no nosso caso o leitor, não precisa saber de tais informações. Você terá realizado um desnecessário deslocamento na rota, exigindo do paciente, do leitor, uma viagem adicional que não agrega à temática abordada. Para facilitar o processo lógico, crie tópicos macros do que será abordado e o sequencie, levando sempre em conta o fato de que o leitor deve estar contextualizado para entender algo específico. Com isso, você pode desenvolver uma pré-escrita que o auxiliará ao longo de todo o processo. A pré-escrita nada mais é do que elencar, em tópicos, aquilo que é importante dizer. Você pode criar esses tópicos a partir das primeiras impressões que lhe vêm à mente sobre o tema e depois hierarquizá-los, ou seja, colocá-los na ordem lógica em que devem ser trabalhados no processo de escrita.
No exemplo 1 apresentado, a pré-escrita poderia ser: possibilidade de possuir pedras nos rins, diagnóstico, realizar os exames, uso do medicamento X, cirurgia de baixo risco, repouso de 15 dias. Para o exemplo 2 apresentado, a pré-escrita poderia ser: apresentação da máquina e do seu problema, prejuízo angariado com esse problema, possível causa, o desgaste da correia, ações para análise da causa, verificar se é a correia, ações futuras, se confirmado, desfecho, retomada da produção.